Você tem ideia de quais foram os clubes brasileiros que mais gastaram com reforços para 2020? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te apresentar um ranking com todos os integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro. E já logo de cara quero fazer um alerta. O Flamengo, sozinho, gastou o equivalente a mais ou menos 18 clubes da Série A. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem legal ter você aqui em mais um vídeo do meu canal. E antes de passar todos os dados, números e informações sobre quanto o seu time gastou com reforços para 2020, quero dar uma dica a respeito do OneFootball, aplicativo que eu uso para me manter super bem informado sobre as coisas do futebol. E nesse vídeo quero mostrar uma coisa bem legal do OneFootball. Por lá você consegue acompanhar ao vivo as partidas que estão rolando nos campeonatos estaduais. Por exemplo, Corinthians e Ponte Preta, vitória da Ponte por 2-1 contra o Corinthians. Enquanto eu assistia ao jogo pelo pay-per-view, eu ia me atualizando de tudo que rolava, em relação à escalação, a cartões, gols e estatísticas. Tudo isso você encontra no OneFootball. Para baixar o OneFootball é super fácil, basta pegar o link que está na descrição desse vídeo, você baixa e é tudo completamente de graça. Antes de começar a te mostrar o ranking, preciso esclarecer algumas coisas, como por exemplo, o fato de eu não ter incluído luvas nessa conta que eu vou apresentar para você dos clubes a partir de agora. Só para citar um exemplo, Gustavo Henrique, que pertencia ao Santos, teve seu contrato encerrado com o Santos e assinou de graça com o Flamengo. De graça entre aspas, porque ele acabou ganhando um prêmio de 8 milhões de reais pela assinatura do contrato. Esses 8 milhões, inclusive, diluídos ao longo de todo o tempo do contrato. Como não houve a necessidade do Flamengo em adquirir os direitos econômicos, não estou colocando esses 8 milhões de reais na conta do Flamengo, assim como não estou colocando, por exemplo, nos casos de Thiago Neves e Diego Souza, contratados pelo Grêmio. Outra informação importante, 7 dos 20 times da primeira divisão do Campeonato Nacional não gastaram para contratar jogadores. Isso não significa que eles não contrataram ninguém, pelo contrário, o Botafogo, por exemplo, contratou uma legião de atletas, todos de graça, seja por empréstimo ou jogadores que estavam livres no mercado. E para fechar, estou gravando esse vídeo nas primeiras horas do dia 31 de janeiro. Certamente, daqui para frente, algumas negociações vão acontecer e vai haver a necessidade de uma atualização, mas vou trazendo outros vídeos para falar sobre os novos reforços dos times brasileiros. Entre os 7 clubes que não gastaram qualquer real com reforços para 2020, está o Atlético Goianiense, que contratou 9 atletas, o Atlético uma das novidades na Série A do Campeonato Brasileiro, depois de conseguir o acesso na temporada passada da Série B. Os jogadores contratados pelo Atlético Goianiense foram Zé Roberto, Matheus Vargas, Marlon Freitas, Renato Kaiser, Júlio César, Edson, Dudu, Caio Vinícius e Ferrares. O Curitiba, outro que volta da segunda para a primeira divisão, conseguiu fazer ainda mais sem gastar qualquer real. 12 reforços contratados pelo Coxa para 2020, todos chegando a custo zero, por empréstimo ou livres no mercado. A folha salarial do Coxa hoje é de 2,5 milhões de reais e ao longo da temporada, Curitiba cogita a possibilidade de elevá-la para 3 milhões de reais. Os jogadores contratados pelo Curitiba para 2020 são César, Patrick Vieira, Alex Muralha, Lucas Ramon, Caetano, Rodolfo Filemon, Natan, René Júnior, Gabriel, Giovanni Augusto, além do Sassá. O Botafogo também está nessa turma dos clubes que contrataram muito sem gastar nada. Até agora foram 8 reforços, com a perspectiva de que a qualquer momento o Honda, meia japonês de 33 anos de idade, cara de enorme currículo, também se junte a essa galera e seja mais um contratado sem qualquer investimento. Bora falar sobre os jogadores do Botafogo. Juan Renato, Guilherme Santos, Thiaguinho, Luiz Otávio, Bruno Nazário, Alexander Lecaros, Pedro Raul, além do Barrandegui, se é que é assim que se fala o nome dele. O Botafogo não é o único clube grande do Rio de Janeiro que ainda não colocou a mão no bolso para contratar jogadores. O Vasco tem apenas uma novidade para a temporada de 2020. Germancano, atacante argentino, que fez muito sucesso pela América do Sul e chegou a custo zero. Ele tinha contrato com o Independiente de Medellín, que acabou em dezembro, por isso ele ficou livre. O Vasco teve que gastar alguma coisa com luvas, como eu já falei, as luvas não estão contabilizadas, então dá para afirmar que o Germancano, o único reforço do Vasco para 2020, não teve nenhum custo com a aquisição de direitos econômicos.
Você deve estar ficando com a impressão de que está fácil contratar jogador sem gastar dinheiro. E o Sport é mais um dessa lista. Foram 8 novidades no Leão, outro novo representante da Série A do Campeonato Brasileiro, mais um time que subiu da segunda para a primeira. Os reforços do Sport para 2020 são João Igor, Leandro Bárcia, Mugni, Marquinhos, Betinho, Jean Patrick, Evandro e Maxwell. E nessa lista dos clubes que não gastaram, tem 2 times que fizeram barulho na temporada passada. Quero começar falando sobre o Santos, vice-campeão brasileiro e que até agora nenhum real investiu. Os 2 reforços do Santos, as 2 novidades, chegaram a custo zero. O Madison foi trocado pelo Vitor Ferraz, junto ao Grêmio, enquanto o Raniel foi trocado pelo Vitor Bueno, junto ao São Paulo. Raniel que inclusive fez 2 gols na vitória do Santos nessa quinta-feira pelo Campeonato Paulista. Importante, o presidente José Carlos Pérez já disse que pro Campeonato Paulista não chegarão mais novidades. O Santos passa por enormes dificuldades financeiras e decidiu jogar com o elenco que tem, pensando em gastar somente pro Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o 7º e último representante dessa lista dos clubes que ainda não investiram para 2020. O Palmeiras, inclusive, não contratou qualquer jogador, mas isso parece ser uma questão de horas, até porque as conversas com o Nacional Clube do Uruguai, pelo Matias Vinha, lateral esquerdo de 22 anos, estão bastante avançadas. Ouvi de uma pessoa importante no Palmeiras que nessa sexta-feira o Verdão tem a ideia de anunciá-lo de forma oficial, negociação que vai custar até 3,5 milhões de euros num primeiro momento, para a compra de 50% dos direitos econômicos. O Palmeiras ainda pode gastar mais 1,5 milhão de euros para adquirir mais 15% dos direitos econômicos. Mas como essa negociação não havia sido fechada, concretizada, até o momento em que eu gravei esse vídeo, o Palmeiras segue na lista dos clubes que nada gastaram. Na 13ª colocação do ranking dos times que mais gastaram com reforços para 2020 aparece o Goiás, dono de um investimento de R$1.700.000. O maior custo foi com a compra do Tadeu, goleiro que fez enorme sucesso na temporada passada e estava emprestado pela Ferroviária. O Goiás também adquiriu por empréstimo o Queca e o Daniel Bessa, por isso mais R$700.000 de investimento, além do Lucão, do Henrique Almeida e do Vidal, que chegaram todos de graça. O 12º lugar é do Bahia, que fez boas aquisições, mas só gastou para contratar o Cleison, atacante que pertencia ao Corinthians, investimento de R$2.400.000. Todos os outros jogadores chegaram a custo zero, entre eles o Rossi, que estava livre, somente com pagamento de luvas, mesma coisa em relação ao Danielzinho, que pertencia ao Fluminense, o Juninho Capixaba chegou por empréstimo, assim como o Zeca e o Jadson. O 11º lugar é do Atlético Paranaense, dono de uma das melhores condições financeiras entre todos os times do futebol brasileiro. Mas o Furacão tem gastado bem pouco, tem sido módico nos investimentos. Foram só 2 novidades até aqui, o Carlos Eduardo, atacante contratado junto ao Palmeiras por R$5 milhões, e o Marquinhos Gabriel, contratado por empréstimo do Cruzeiro a custo zero. Até por isso o investimento do Furacão foi só de R$5 milhões. O curioso é que com vendas o Atlético já faturou, nessa janela de transferências, mais de R$130 milhões e já perdeu 13 jogadores em relação ao elenco do ano passado. O 10º lugar é do Fortaleza, que até outro dia ouvia reclamações do Rogério Ceni, preocupado com a falta de reforços. Mas o Fortaleza resolveu abrir seus cofres e acaba de anunciar a chegada de David, atacante que pertencia ao Cruzeiro, maior investimento da história do Fortaleza, R$5 milhões, que vão ser pagos de forma parcelada. O Fortaleza também trouxe o Edson Carius, de graça, estava livre, o Michel, volante que pertence ao Grêmio, por empréstimo, além do João Paulo e do Luiz Henrique, 2 jogadores que estavam no mercado, ou seja, chegam sem qualquer custo. O Grêmio aparece na 9ª colocação desse ranking, apesar de ser, para mim, o 2º clube que melhor se reforçou para 2020. É que vários dos jogadores bem interessantes que o Renato Gaúcho ganhou para a temporada chegaram a custo zero ou bem próximo disso. E o tricolor gaúcho só desembolsou R$6 milhões. Foram 3 milhões para tirar o Vanderlei do Santos, mais 2,3 milhões para ter o Caio Henrique por empréstimo até o fim da temporada junto ao Atlético de Madrid, R$700 mil pelo empréstimo do Orejuela junto ao Cruzeiro. E para completar, o Vitor Ferraz chegou na troca pelo Madison junto ao Santos e Lucas Silva, Thiago Neves e Diego Souza, todos livres no mercado, somente mediante pagamento de luvas.
O Fluminense, que praticamente não gastou na temporada passada, é o oitavo que mais desembolsou com reforços para 2020. É bem verdade que toda a grana investida se baseou em dois atletas, dois jogadores que chegam para o ataque. O Michel Araújo, 3 milhões e 400 mil reais, e o Fernando Pacheco, 2 milhões e 800 mil. Todos os outros atletas, até agora, sem qualquer custo. Casos do Lucas Claro, zagueiro, do lateral esquerdo Egídio, que havia rescindido seu contrato com o Cruzeiro, do também lateral Ourinho, do volante Hudson, ex-São Paulo, do também volante Henrique, que pertencia ao Cruzeiro, chega por empréstimo de uma temporada, além do Caio Paulista e do Felipe Cardoso. E se o Fortaleza é o 10º colocado do ranking, o Ceará, seu grande rival, aparece no 7º lugar, com mais investimento, 6 milhões e meio de reais, e com muito mais reforços. Foram 12 novidades para a temporada, alguns jogadores bem importantes, de enorme currículo, como por exemplo o Fernando Praz, ex-goleiro do Palmeiras, e Rafael Sobis, ex-atacante do Internacional, dois jogadores que chegaram de graça. Os maiores investimentos do Ceará foram no Charles, 3 milhões de reais, no Bruno Pacheco, 2 milhões de reais, além do Matheus, comprado por 1,5 milhão de reais. O Ceará também se reforçou com o Eduardo, com o Thiago, com o Vinícius, Rogério, Rodrigão, Martã, além do Lima. Chegamos aos 6 primeiros colocados, e essa posição de 6º lugar é do Internacional, com um investimento de 14 milhões e 900 mil reais. O Inter trouxe para trabalhar com o Eduardo Cudê, seu novo técnico, o Bosquilha, jogador mais caro, comprado por 7 milhões de reais, o Marcos Guilherme, que veio da Arábia Saudita por 5 milhões e 600 mil, o Moisés, lateral esquerdo do Bahia, por 2 milhões e 300 mil, além do Rodinei, do Musto e do Galhardo, todos a custo zero. O São Paulo é dos casos mais curiosos desse ranking. Não há nenhuma cara nova em relação a 2019, mas ainda assim o tricolor desembolsou 23 milhões de reais com dois atletas que já estavam no grupo. O primeiro deles, o Thiago Volpe, goleiro contratado junto ao Querétaro, na temporada passada estava emprestado e o São Paulo desembolsou 5 milhões de dólares ou 21 milhões de reais para comprá-lo em definitivo. Caso parecido ao do Igor Vinícius, comprado depois de uma temporada de empréstimo ao São Paulo, ele foi comprado por 2 milhões de reais. O Vitor Bueno é outro jogador que já estava no São Paulo, agora é jogador em definitivo do tricolor, depois de ser trocado pelo Raniel junto ao Santos. Estamos chegando na parte de cima desse ranking, e o 4º lugar é do Corinthians, dono de um investimento de 41 milhões e 800 mil reais. Esse valor bem alto tem muito a ver com a chegada do Luan, contratado junto ao Grêmio por 23 milhões e 200 mil reais. Investimento altíssimo por um jogador que sempre se declarou corintiano, mas que andava em baixa com a camisa do Grêmio. O Timão também desembolsou 12 milhões de reais com o Cantilho, volante que veio do Júnior Barranquilla, mais 4 milhões e 600 mil para ter o Sid Clay por empréstimo até o fim da temporada e para fechar 2 milhões de reais junto ao Guarani para contratar o atacante Matheus Davó. O 3º lugar do ranking é do Atlético Mineiro, que já desembolsou 41 milhões e 900 mil reais, só 100 mil reais a mais do que o Corinthians. E o jogador mais caro dessa lista do Atlético é justamente um ex-corintiano, Guilherme Arana, comprado por 3 milhões de euros junto ao Sevilha. Esses 3 milhões equivalem a 13 milhões e 800 mil reais, mesmo investimento que o Galo fez para comprar o Alan, jogador que atuou pelo Fluminense na temporada passada, mas que pertencia ao Liverpool. A grande diferença entre o Arana e o Alan é que o Galo ainda pode gastar mais 2 milhões de euros com o Arana se ele for titular em pelo menos 60% dos jogos nos próximos 18 meses. Em relação ao Alan, o investimento é esse, de 13 milhões e 800 mil. Os outros reforços do Galo: Jefferson Savarino, 8 milhões e meio de reais, Dylan Borreiro, 4 milhões e 600 mil, além do Mailton, lateral direito, comprado por 1 milhão e 200 mil reais. O 2º lugar desse ranking, acredite se quiser, é do Bragantino, que só pôde ocupar essa posição graças ao aporte de muitos milhões de reais da empresa Red Bull, que comprou na temporada passada o Bragantino, agora podemos chamar de Red Bull Bragantino. O clube investiu 86 milhões e 800 mil reais, ou seja, quase 87 milhões de reais na dor de braçada em relação aos rivais do estado de São Paulo. O reforço mais caro do Red Bull foi o Arthur, que veio justamente do Palmeiras, comprado por 27 milhões e 800 mil reais. O segundo mais caro foi o Cleiton, goleiro que pertencia ao Atlético Mineiro e custou 23 milhões e 200 mil. Depois aparece o Tony Anderson, meia comprado do Grêmio, por 16 milhões e 300 mil. O Alejandro, centroavante, ex-Atlético Mineiro, 10 milhões e 700 mil. O Everton, lateral direito, ex-Cruzeiro,
4 milhões e 600 mil, além do zagueiro Realpe, zagueiro equatoriano comprado junto ao Independente Del Valle por 4 milhões e 200 mil reais. E o primeiro colocado desse ranking não é muito difícil imaginar, trata-se do Flamengo, dono de um investimento de 149 milhões e 600 mil reais, arredondando 150 milhões de reais investidos em 7 jogadores. Nesse custo impressionante, há a maior contratação da história do futebol brasileiro, Gabigol, comprado por 78 milhões e 400 mil reais. Cheguei a fazer um vídeo, vou deixar o link aqui, em que eu conto um pouquinho mais dos detalhes dos bastidores dessa negociação com a Inter de Milão. Depois do Gabigol, o segundo maior investimento foi no Michael, atacante que pertencia ao Goiás e custou 34 milhões e 600 mil reais. O zagueiro Léo Pereira veio na sequência, acaba de ser comprado junto ao Atlético Paranaense por 32 milhões de reais. O Pedro, ex-centroavante do Fluminense, que pertence à Fiorentina, chega ao Flamengo pelo empréstimo de uma temporada ao custo de 1 milhão de euros ou 4 milhões e 600 mil reais. Já Thiago Maia e Pedro Rocha, também emprestados, chegam sem custo. E o Gustavo Henrique, como eu expliquei no começo do vídeo, estava livre no mercado, seu contrato com o Santos terminou, o Flamengo acabou prometendo luvas de 8 milhões de reais que serão diluídas ao longo de 4 anos de contrato e não houve qualquer gasto com a aquisição dos direitos econômicos do zagueiro. Bom pessoal, espero que esse vídeo tenha sido legal e útil para esclarecer suas dúvidas, para poder comparar em que pé estão cada um dos times que disputarão o Campeonato Brasileiro da Série A depois do primeiro mês percorrido desse ano de 2020. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um like por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para fechar, use o espaço para comentários para deixar sugestão, opinião, dúvida, pergunta. Ah, só mais uma coisa, se você tem Instagram, me segue lá, @JorgeNicola. Beleza? Um abraço!